grande da memória da produção feminina dentro do audiovisual, né? A Naomi Rosenblum, que é uma pesquisadora, uma historiadora até da história da fotografia das mulheres, ela mostra um percurso que fala que desde que a fotografia foi inventada, as mulheres foram, digamos assim, subvalorizadas e até escondidas, né, desse relato da história. E eu acho que agora a gente está vivendo um período muito legal de mostrar essas mulheres, dar o devido crédito a elas de muito trabalho que aconteceu. Então acho que a Dorothea Lange, mesmo cineastas, outras fotógrafas brasileiras também, né? A Marlene Bergamo, a Eliane Andrade, a Alice Vergueiro, são tantas mulheres maravilhosas, né, que estão no dia a dia com o peito aberto, fazendo produção audiovisual num país que não valoriza nem o audiovisual em si, né, quanto mais a presença feminina. Então, acho que são várias referências e que hoje em dia a gente está olhando para isso e valorizando mais. Então, são múltiplas, né, mas na fotografia especificamente é onde está a maior parte das minhas referências femininas, do passado, Dorothea Lange, a Gerda Tardo, que eu falei, né, e as mais modernas que estão atuando hoje em dia, e especialmente no fotojornalismo, que é uma fonte que eu bebo e eu estudo bastante. Então, essa é uma pergunta muito interessante, assim, porque eu acho que quando a gente entende a procura por alguma carreira, eu acho que antes de a pessoa decidir efetivamente ir para alguma carreira, as mulheres muitas vezes elas passam por várias barreiras simbólicas, né? Dentro da família, com os amigos, né? Sinais de que aquela carreira não é necessariamente para ela, sabe? Mas você vai trabalhar de fim de semana, mas você vai conseguir fazer tal coisa, então vão plantando essas dúvidas também, mesmo quando você deixa tudo isso de lado, né, e você começa a sentir também outras barreiras, né, que muitas vezes, muitas mulheres, quando a gente pesquisa dentro do audiovisual, elas não se dão conta, né, do porquê que elas se sentem às vezes mal, porque elas não são tão aceitas, né, algum incômodo que elas têm muitas vezes de se fechar muito para o mercado de trabalho, de não querer fazer tantas amizades, justamente para não tentar mostrar um lado mais sensível, e mostrando esse lado mais sensível, de alguma forma você dá uma intimidade, né, para que as pessoas possam te julgar, né, além do seu trabalho, né? As mulheres muitas vezes dentro do audiovisual sentem que elas precisam colocar um tipo de capa protetora, que muitas vezes, segundo estudos mesmo de intimidade, os homens não sentem tanto, né? Mesmo a pesquisa que eu fiz sobre fotojornalismo, né, a presença das mulheres no fotojornalismo, influência dos estereótipos culturais, né, no desenvolvimento de carreira delas, elas falam, né, tem fotógrafos que falam que chegaram até a inventar um personagem para poder trabalhar, né, e se masculinizaram e acabaram não se reconhecendo naquele personagem que elas colocaram para trabalhar e acabaram mudando isso porque não estavam se sentindo bem, mas que sentiram que de alguma forma isso era uma proteção para elas, né? Então acho que tem isso, não é que necessariamente a pessoa não vai para aquela área por si só. Existe todo um sistema social, né, de estereótipos, de barreiras simbólicas, que não é que alguém fala assim, mas não tem uma lei que proíbe, né, que as mulheres vão para o audiovisual, né? Hoje em dia o mundo é livre, as pessoas fazem o que elas querem, mas na prática não é bem assim que acontece, né? Então acho que tem um pouco dessa lógica envolvida. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu queria ter a resposta completa, eu não tenho, né? É porque ela passa por uma questão da luta mesmo do feminismo por uma igualdade social dentro das diferentes diferenças também, né? Então eu acho que justamente por a gente ter diferentes diferenças, né, dentro do nosso seio social, toda vez que você coloca uma pluralidade de pessoas trabalhando juntas, com ideias diferentes, com um contraditório, né,
com visões, né, que não são necessariamente complementares, mas que estão ali chegando a pontos diferentes, é quando você evolui, que muitas vezes você tem uma chave para fazer produtos diferentes, né? Porque a gente vê uma parte das produções, tanto fotográficas quanto especialmente no mundo do cinema ainda, né, dirigidas e comandadas muito por homens. E por uma experiência mesmo corpórea, uma experiência de vida, né, não só corpórea, mas social, a gente tem experiências diferentes, né? Isso muda a nossa forma de ver o mundo também, né? Então eu acho que quanto mais pessoas, né, estiverem dentro do audiovisual, não só mulheres, né, mas decompondo isso, né, mulheres negras, indígenas, entendeu? De todos os tipos, né, homens também negros, indígenas, entendeu? Tô falando de diferentes experiências que não se resumem no homem branco, muitas vezes a gente para aí. Então eu tô falando de um conjunto bem maior que também cabe dentro das lutas feministas. Na verdade, essa pergunta é a gênese justamente do que me fez começar minha pesquisa de mestrado. Né? Porque eu trabalhei como fotojornalista, eu saí da faculdade de jornalismo muito animada para ter essa experiência no fotojornalismo e o que eu sentia era muito medo, né? Medo na rua, eu sentia que eu não era bem vista, não era bem quista também em alguns espaços, que essa competitividade, né, com os homens, não via quase mulheres na rua, muitas vezes nas pautas que eu trabalhava tinha muito fotógrafo, né, tinha muito fotojornalista e não tinham outras mulheres, então você começa a perceber que tem alguma coisa errada naquele espaço, né, que tem várias mensagens e a própria questão que a gente está discutindo, né, do medo da mulher de ser educada, assim, né? De que a gente tem medo de sair na rua, de ser estuprada, de sofrer mais violência, por conta de um imaginário, de um estereótipo que existe de que o corpo da mulher ele está mais disponível, né, para ser tomado, né, do que o corpo masculino, né, por uma relação de forças que não são simplesmente físicas e também são físicas, mas que são de ordem simbólica, né, do patriarcado, dessa nossa ordenação. Então o corpo da mulher ao longo da história ele foi construído de uma forma que ele está aberto, né, para ser tomado. Então isso dificulta muitas vezes as práticas que estão no espaço público, como por exemplo o fotojornalismo, que era onde eu queria entrar muito, né, e que eu senti várias barreiras dessas ordens que eu falei, né, e acabou me desestimulando bastante, me desencantando bastante, e daí eu fui para pesquisa, né, e consegui resultados interessantes e estamos construindo, né, junto com outros pesquisadores, um conhecimento sobre isso, né, com o trabalho de vocês também. Eu acho que a gente vive numa sociedade capitalista, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de utopias, a gente está falando de um balanceamento social que precisa ser feito urgentemente, de justiça mesmo, né? Dessa igualdade na diferença que eu falei antes, né? Mas eu acho que um dos vieses, né, que a gente vai conseguir entender a importância de você existir, de você realizar realmente uma inclusão de pensamentos e de visões dentro do audiovisual, passa justamente pela segmentação de mercado, por a gente conseguir justamente fazer produtos melhores, né, para que atendam muitas vezes pessoas totalmente diferentes, né, ou não totalmente, mas que pessoas que têm vivências diferentes e que a gente começa a chegar no limite dessas comunicações, porque as pessoas são cada vez mais exigentes também com o conteúdo que recebem. Então, assim, não adianta só receber aquela coisa pré-formatadinha do estereótipo que a gente está acostumado a ver repetido na comédia romântica, repetido nos jornais, repetido nas revistas, da mulher recatada do lar, da mulher sendo resgatada, ou mesmo de outras, como por exemplo a relação com o negro, com o indígena, com tantas outras diferenças. Eu acho que passa por a gente começar a reconfigurar isso. Eu não quero ser inocente e achar que isso vai acontecer porque as pessoas vão se tornar melhores, as pessoas vão enxergar que isso é importante. Eu acho que isso vai acontecer pelo viés do consumo, né? Dentro de uma sociedade que é hiperconsumista, a gente precisa melhorar o consumo, a gente vai chegando no nível de significação que está ficando limitado dentro das visões possíveis que a gente já tem do homem, né, hétero, branco,
desse viés mercadológico a gente pode ter alguma saída possível, né? Acho que as pessoas estão começando a cair mais nessa real. Várias críticas que estão acontecendo hoje em dia, diversos produtos que não convencem mais tanto por essa falta de embasamento